Vamos ler Zacarias 11:13, que diz assim: O Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Vamos aí para Mateus 27:9, que diz: Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Então veja bem que essa profecia de Zacarias, ela é mencionada em Mateus como sendo de Jeremias. E Jeremias realmente profetizou isso. Então o que se acredita? Aí tem duas vertentes, né, de interpretadores aí. Alguns acreditam então que isso foi colocado no livro de Zacarias, não por Zacarias. E outros já acreditam que o profeta apenas citou uma revelação que Deus lhe deu, repetindo a revelação que já havia dado a Jeremias. Então temos aí a combinação profética. Jeremias comprou um campo e visitou a casa do oleiro. O Antigo Testamento é rico em detalhes para narrar a obra redentora. Ele não se restringe apenas às profecias diretas. Os escritores do Novo Testamento reconhecem a presença de Cristo e sua obra na história da redenção. Nesse caso, a citação de Zacarias 11:13 seria dos dois profetas. Entretanto, somente Jeremias é mencionado porque ele é o profeta mais antigo e importante. Desse modo, temos a unidade literária. Então, sempre quando fala em unidade literária, quer dizer que há uma concordância da palavra de Deus, e aqui se aceita então que Jeremias foi citado porque ele era o profeta que escreveu mais, um profeta mais antigo do que Zacarias, mais respeitado, mais conhecido, então foi mencionado. Depois temos então a coletânea de profecias, que é a outra explicação. A outra explicação é apenas hipotética. Seria uma coleção de oráculos entregues a Jeremias após a conclusão do seu livro. Eles teriam sido preservados pelo povo e mais tarde incluídos por Zacarias na segunda parte dos seus oráculos. Então aqui uma outra explicação de alguns, né, que acreditavam então que o Zacarias pegou uma citação de Jeremias que havia sido guardada pelo povo e colocou então em seu livro. Isso aqui é a menos provável, quase ninguém acredita nisso aqui, mas que existe gente que acredita, existe. Parte 2, então, a promessa de restauração. Tópico 1, Sião. Tópico 2, o zelo do Senhor. Tópico 3, restauração de Jerusalém. Então, no tópico 1, Sião. Zacarias introduz o oráculo com a usual fórmula profética. O discurso começa com a chancela de autoridade divina. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sião era originalmente a fortaleza que Davi conquistara dos jebuseus, tornando-se, a partir daí, na sua cidade. Com o passar do tempo, veio a ser um nome alternativo de Jerusalém, semelhante à descrição de Zacarias 8:3. Então, quando se fala assim, vou para Sião, é a mesma coisa de falar vou para Jerusalém. Então, antes era chamado então Monte Sião, né, ali a região de onde está hoje Jerusalém, principalmente onde está o templo. E nós sabemos que Davi invadiu ali, tomou aquela região ali, aquela cidade que era dos jebuseus, e tornou então como a sua cidade, a sua capital, a capital então de todo Israel. O zelo do Senhor. Jeová declara a si mesmo como Deus zeloso, e este é um dos seus nomes. Tal zelo diz respeito à sua santidade, cuja violação não pode ficar impune. Se você ler, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, você vai ver dizendo assim: eu sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso devido ao quê? À idolatria. Então, Deus é conhecido como Deus zeloso. Jesus teve zelo, né, pelas coisas de Deus, expulsou os cambistas do templo. Então esse zelo é como se fosse assim um ciúme das coisas santas, um ciúme das coisas de Deus. É não deixar ser profanada uma coisa de Deus. Assim também nós precisamos hoje fazer muito isso na igreja. Está precisando já. O comércio dentro da igreja está já uma coisa até inacreditável, né? A venda de coisas
uma coisa tremenda o que estão fazendo. Depois fala assim, as pessoas não têm mais respeito na casa de Deus, as crianças vivem mascando chiclete, colando nos bancos, os adultos também lanchando. Já virou uma coisa assim meio estranha, né? Virou uma coisa esquisita na casa do Senhor. As pessoas não conseguem passar 2 horas dentro da casa do Senhor sem comerem, sem beberem, sem ficarem batendo papo, fofocando. Então é uma coisa assim meio séria isso. Aquele costume de chegar, dobrar os joelhos e orar, já praticamente acabou. É uma coisa assim terrível que está acontecendo. A falta de temor, a falta de reverência na casa de Deus está ficando difícil de suportar já. Então esse zelo é preciso ser aceso novamente na igreja. Devemos zelar mais pela ordem, pela disciplina, pelo respeito dentro do templo onde se é usado para adorar a Deus e não para fofocar, fazer negócio. Tanta gente vendendo livro, vendendo CD, vendendo revista, vendendo tanta coisa. É um comércio terrível dentro da igreja, além do comércio que se faz com o povo, né? Os pregadores que ficam aí às vezes 1 hora, né, só falando em dinheiro e tirando dinheiro das pessoas, já usando até uma maquininha já, aí de cartão passando na hora do culto, né, passando para pegar dinheiro das pessoas, ofertas. Então já está ficando difícil e o zelo tem que ser aceso. Você, líder, acenda esse zelo aí. Então tal zelo diz respeito à sua santidade, cuja violação não pode ficar impune. O zelo do Senhor ainda é manifestado como indignação quando o seu povo é trucidado por estrangeiros. Aos opressores, Deus há de açoitar. Então Deus é um Deus zeloso, é um Deus que tem ciúmes do seu povo, da santidade. Ele deseja que o seu povo se separe para ele e ele não gosta que o seu povo seja maltratado, que o seu povo seja extorquido. Ele detesta esse tipo de coisa que está sendo feita na igreja hoje, pessoas que estão extorquindo realmente o dinheiro da igreja. Deus com certeza já está ficando zangado já com esse povo que anda cobrando fortunas para cantar, para pregar, estão aí nos shows e dentro da igreja, tirando o dinheiro do povo, né, convencendo as pessoas, está aí torcendo a palavra de Deus, fazendo com que as pessoas deem o que nem pode dar. Deus já está ficando zangado com isso. Cuidado você, líder. Cuidado com o que você está fazendo. Restauração de Jerusalém. A palavra profética anuncia: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Após a lição dos 70 anos de cativeiro, o Senhor se volta com zelo ao seu povo. Nós sabemos que sempre a arca foi a representação da presença de Deus entre o povo de Israel. Então agora, Deus queria que o templo fosse restaurado, porque ele voltaria com a sua presença no meio do povo. Então era preciso restaurar o templo, para que depois de restaurado o templo, depois que a presença de Deus estivesse com o povo, então eles pudessem vencer os seus inimigos, eles pudessem ter ânimo para construir a cidade, os muros da cidade. Então a primeira coisa, a coisa mais necessária, era essa busca pela presença de Deus novamente entre eles. E é para eles a construção do templo que representava essa presença de Deus. Não adiantava dizer para eles: Deus está presente com vocês, Deus está com vocês. Porque eles olhavam e diziam: mas cadê o templo? O templo foi construído para colocar lá a presença de Deus, a arca de Deus, fazer os sacrifícios, e Deus se apresentava no meio deles, confirmava que estava presente. Mas não tinha templo, então eles diziam: Deus não está conosco. Então era preciso reconstruir esse templo o mais urgente possível. Mas a promessa então é para o futuro, quando Jerusalém tornar-se uma cidade de verdade, monte de santidade. Temos aqui uma reiteração do que disseram Zacarias e os demais profetas antes do cativeiro assírio e babilônico. Então realmente eles reconstruíram o templo, mas essa promessa é uma promessa mais escatológica. Eles, como nação, seriam restaurados,
mas a vinda realmente de Deus entre eles era uma revelação para o futuro, durante então o milênio, onde o próprio Cristo vai governar sobre eles. Na parte 3 nós temos aí o reino messiânico. Tópico 1, a pergunta pela paz. Tópico 2, a paz universal. Tópico 3, a orla da veste de um judeu. Então no tópico 1, a pergunta pela paz. Quando de um atentado terrorista no Iraque, que matou um diplomata brasileiro, o então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, declarou: já não existe mais lugar seguro no mundo. Diante disso, podemos perguntar: é possível viver num mundo de justiça, paz e segurança? Então a Bíblia assevera que sim. O profeta Zacarias, mostrando a trajetória da humanidade, descreve a história espiritual de Israel e o futuro glorioso de Jerusalém no milênio. Então você vê aí uma imagem referente a essa declaração aqui do nosso escritor, da época em que o terrorista aí, lá no Iraque, matou então um diplomata brasileiro. E isso mostra a realidade do mundo, a falta de segurança no mundo, e mostra a atual situação que se encontra o mundo inteiro aí a mercê de terroristas, de pessoas que querem dominar o mundo inteiro pela força, pessoas que fazem tudo isso então até em nome de Deus, né? São religiões terríveis que existem, matando milhares e milhares de pessoas em nome de Deus, como se Deus quisesse as pessoas mortas, destruídas.